Nascemos para concretizar a ideia de transformação no acesso aos tratamentos. Com a fundação da Knight Therapeutics pela Paladin Labs, o grupo alcançou um faturamento de 3,2 bilhões de dólares e apresentou significativo crescimento das ações. Evoluímos e nos posicionamos como uma empresa que amplia o acesso a medicamentos com foco de atuação no Canadá e na América Latina. Em 2019, a Knight Therapeutics adquiriu o grupo GBT e deu um novo e importante passo na viabilização de tratamentos para milhares de pacientes. Motivados pela mudança que proporcionamos na jornada de milhares de pacientes, atuando em 11 países, alcançamos novos horizontes e possibilitamos resultados inovadores. A Knight Therapeutics valoriza as pessoas, transformando vidas através da saúde. Fiel aos nossos valores, avançamos com integridade, diversidade, responsabilidade e colaboração, proporcionando soluções em produtos e serviços para os pacientes. Honrando o compromisso em avançar nosso negócio, atendendo às necessidades dos clientes, contamos com um portfólio direcionado para solucionar desafios na oncologia, infectologia, hematologia e SNC. Empenhados na busca de soluções únicas para necessidades médicas não atendidas, continuamos investindo na qualidade que muda vidas. Para servir e evoluir, vestimos a camisa da nossa missão: fomentar soluções que transformam a vida de pacientes na América Latina e Canadá. Muito bom, ficou muito bonito, viu, Mara? Parabéns. Bom, queria agradecer o apoio da Mara, da Knight. Sem ela, esse evento seria menor do que está sendo. E vamos começar, então, nossa reunião. Queria agradecer também o time da organização aqui, a Bárbara. A ideia é que a gente discuta um pouco sobre os tumores de cabeça e pescoço, tá? Esse é um capítulo bastante importante dentro da oncologia, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Começamos agora o Julho Verde, então é um mês de conscientização, de debates e de troca de informações relativas aos tumores nessa região. São tumores que são, infelizmente, prevalentes, um alto impacto social, um alto impacto financeiro, emocional, psicológico, nutricional e por aí vai. Então, são equipes multidisciplinares sempre envolvidas e buscando compreender um pouco mais esse grande problema de saúde pública, que são os tumores de cabeça e pescoço, incluindo aí tireoide, que é o produto da Knight. A gente vai ter um foco mais no final, na segunda parte do debate aqui, a gente vai focar especificamente em tireoide e os avanços que tivemos nos últimos anos. Mas, para fazer um grande debate desse grande problema de saúde pública, aqui eu chamei alguns colegas para a gente conversar. O Dr. Arthur Paredes Gatti, cirurgião de cabeça e pescoço, já está aqui posicionado. Arthur, se quiser sentar ali, a gente já vai começando. O Dr. Sérgio Shoa não vai poder participar e a doutora Aline deve estar a caminho ou deve estar presa em alguma cirurgia. Os três são cirurgiões de cabeça e pescoço, com forte atuação na parte oncológica, grandes parceiros das atividades que a gente desenvolve aqui dentro do 9 de julho. Eu acho que essa é uma iniciativa para mais conversar e vocês tirarem dúvida e a gente interagir. Eu sou só um facilitador disso aqui, trouxe alguns slides para nortear um pouco nossa discussão, mas se sintam confortáveis para perguntar, para interagir a qualquer tempo, tá bom? E se quiser ir passando depois, Mara, se você quiser comentar alguma coisa. Então, já antecipadamente, obrigado mais uma vez, Mara. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Não, tá bom. Quando eu vou precisar parar para tossir, que eu estou saindo de uma sinusite desde semana passada. Bom, problema de saúde pública que é hoje cabeça e pescoço. Então, aqui é um quadro representativo do triênio 23, 24, 25 do Instituto Nacional do Câncer, né? E a gente observa que no top 10 do homem brasileiro, 2 tumores figuram aqui, da cabeça e pescoço. Então, é um problemaço, porque
cavidade oral e laringe, dois tumores relacionados aí a um péssimo hábito, né, Arthur? Exatamente. Tanto para homem quanto para mulher, a gente percebe que, ano após ano, o câncer de cabeça e pescoço, independentemente de qual área que a gente está tratando, cavidade oral, laringe, propriamente tireoide, ele está ascendendo. A gente já esteve na mulher em 12º lugar da prevalência de câncer e no homem em 18º lugar. Esse daqui pegando estatísticas dos últimos 20 anos e subiu. A gente consegue encontrar a maioria desses sítios tumorais no top 10, né? E a tendência cada vez mais é que isso aumente, seja por conta do rastreio precoce e, consequentemente, do diagnóstico precoce por conta dos equipamentos e facilitadores que a gente tem para esse diagnóstico. A busca ativa e a conscientização talvez seja o que mais impactou esse descobrimento precoce desse tipo de tumoração, mas também por conta dos hábitos que a gente sabe que caminham paralelamente à forma da gente prevenir. Quanto mais agentes facilitadores sejam porque os exames são melhores, tem uma acurácia melhor, tem falsos negativos ou falsos positivos que menores e diminuem o tipo de erros na forma de fazer uma prevenção, né, dessas doenças, a gente também modifica nossos hábitos dietéticos, de atividades do dia a dia, medicamentosos, que acabam piorando, tirando, logicamente, os vícios relacionados a esses sítios tumorais, álcool e tabagismo. A gente também acaba caminhando, prejudicando de uma outra forma que a gente não precisaria ter para poder diminuir essa estatística que a gente tem aqui no INCA, mas se você pega ao redor do mundo, isso se dá de uma forma muito semelhante. Isso daqui é um cenário muito parecido, pelo menos na parte de cabeça e pescoço, muito parecido com o restante do mundo. Perfeito. E a gente também observa aqui que, dentre as mulheres, tumores de tireoide estão ali posicionados, né? Quinta posição aqui nas estatísticas. Entre as mulheres, entre os homens não aparece, mas as estatísticas já falam exatamente isso, que é um pouco mais comum nas mulheres. Aí tem múltiplos fatores, múltiplas causas, mas quer comentar um pouquinho sobre esse problema, Sim, a parte Arthur? aqui de mulher, a gente tem um viés que a gente sempre tem que falar, que a mulher, isso é bom por um lado e ruim por outro, por causa do homem, ela procura mais cedo e de uma forma, um afinco maior a saúde, de uma forma geral, seja de uma forma de prevenção de doenças, check-up, quando tem alguma alteração, realmente vai atrás. E a gente sabe que dos homens, isso, infelizmente, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, não se dá de uma forma equivalente. Então, quando a gente tem uma estatística, principalmente para câncer, tem essa questão de viés que a gente tem que observar, talvez não esteja entre os 10 maiores, não porque eles não apresentam, porque quando a gente, na prática clínica, a gente vê que é muito semelhante. Na verdade, o prognóstico de alguns tipos de tumor para o homem é até pior, não por conta do subtipo de câncer, mas pelo próprio comportamento, e o câncer de tireoide é um dos que mais chamam a atenção. A gente sabe que um nódulo tumoral com uma punção maligna para um homem, ele tende a se comportar de uma forma mais agressiva do que na mulher. A gente não tem uma explicação para isso, talvez seja porque não foi procurado de uma forma inicial, se deixou aquele nódulo passar por muito tempo, mas essa estatística que a gente mostra tem um cenário global, não somente pelo perfil de busca ativa da mulher para formas mais precoces dessas tumorações, mas pelo próprio vício que vai gerar a maioria desses tumores nessas regiões, cavidade oral e laringe. A gente sabe que os principais fatores de risco são relacionados a tabagismo, a etilismo, temos a questão do HPV envolvido para isso também. Então, quando busca-se esse diagnóstico, geralmente esses pacientes estão num estadiamento mais tardio, mais avançado. E das mulheres, quando a gente pega esse mesmo cenário aqui, a gente tem tumores de uma forma mais inicial, com uma manifestação mais branda, uma sobrevida equivalentemente melhor do que nos homens, quando a gente tem essa equivalência. Perfeito. Bom, em geral, o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço ele é dado clinicamente, muitas vezes por uma nodulação no pescoço, uma afta que não cicatriza, né? Uma dor recorrente, rouquidão. Só que o passo posterior, né, é a biópsia. E a biópsia em cabeça e pescoço é o trivial. É a punção, coloca-se o material nesse bloquinho, a parafina, depois se corta e
Via de regra, a histologia mais comum na cabeça e pescoço é esse aqui, o carcinoma epidermoide. É o mais comum, é o mais prevalente, é o mais encontrado na região de cabeça e pescoço. Quer comentar um pouquinho, Arthur? Sim. Bom, a punção para a gente é o primeiro passo que a gente dá quando tem alguma evidência suspeita de uma metástase, de um tumor de um órgão sólido, por exemplo, tireoide, excluindo a questão de paratireoide, que a gente, apesar de a gente ter alguns tumores malignos, a gente não encontra esse de rotina e não faz a punção. De uma forma geral, o primeiro passo quando a gente evidencia com um exame simples, exame de rastreio através de um ultrassom, e antes disso, um exame físico bem feito, uma anamnese bem feita, isso daqui é primordial para qualquer trabalhador da área da saúde, não vou, logicamente, me excluir somente para a parte médica, porque muitos desses pacientes eles acabam descobrindo alguma nodulação porque estão fazendo estão na academia com um preparador físico, estão fazendo uma fisioterapia por conta de uma cervicalgia, e aí durante o próprio exame do fisioterapeuta acaba se encontrando uma nodulação que aí sugere para buscar um médico. Então, a porta de entrada para a cabeça e pescoço raramente é o paciente batendo na porta pela primeira vez. Geralmente ele vem de outros colegas, vem de outros profissionais da área da saúde. Notei, estou fazendo fono porque eu estou com uma rouquidão e achava que era porque eu trabalhava como professor e estou me esforçando demais. E aí nota-se que tem esse tipo de alteração. Então são várias portas que acabam funilando para a cabeça e pescoço, e a punção ela acaba sendo o nosso primeiro passo. Muitas vezes já fecha-se um diagnóstico, pelo menos uma suspeita alta para um diagnóstico de uma lesão maligna. Outras vezes é necessário fazer uma biópsia incisional, tumor de laringe, ou tumor de alguma outra região que eu não consigo fechar através somente da citologia. Alguns tipos de tumor de tireoide eles se encontram nesse estágio, quando a gente fala tumores foliculares, e a gente precisa fazer uma biópsia incisional. A biópsia incisional ela é sempre uma espada de dois gumes, porque uma vez que a gente retira um material maior, a gente consegue fazer uma análise da cápsula, uma análise de uma histologia um pouco mais rica, porque a gente sabe que uma vez que a gente invade aquele tumor, ele tende a ter um crescimento mais acelerado. Então, preciso ter um time bem forte de patologia para que feche esse diagnóstico de uma forma mais precisa e rápida possível, porque eu sei que atrasar um diagnóstico, depois que eu faço uma biópsia incisional, acaba eventualmente piorando o estadiamento, a evolução e, consequentemente, o desfecho desse paciente. Então, é primordial que eu saiba não somente que o serviço possua um serviço de patologia, possua a possibilidade de fazer uma imunistoquímica, por exemplo, mas que tenha uma equipe que tenha um know-how muito qualificado para poder fazer a leitura desse material. Perfeito. E aqui a gente vê, então, essa histologia, o carcinoma epidermoide é comum a pulmão, é comum a cabeça e pescoço, é comum a pele. Então, são três histologias, colo uterino, a vulva, vagina. Então, essa histologia permeia múltiplas regiões do corpo, e a malignização desse tecido se dá através essa representação histopatológica de carcinoma epidermoide, que é um pouco diferente dos adenocarcinomas. Os adenocarcinomas são histologias advindas, oriundas de tecidos glandulares, por exemplo, mama, pulmão, vesícula biliar, estômago e por aí vai, e intestino. Então, onde tem epiderme, pode ter um carcinoma epidermoide. A região da cabeça e pescoço, Arthur é um grande anatomista, quer nos brindar, Arthur, com uma rápida explicação? Eu tenho viés por conta do meu próprio doutorado, que é baseado na parte da anatomia especial de cabeça e pescoço. Mas, do ponto de vista aqui anatômico, talvez, no meu ponto de vista como anatomista, seja uma das áreas mais difíceis de a gente estudar, porque eu tenho muita coisa passando num espaço muito pequeno. A gente tem os nervos da base do crânio, que já descem pela região do pescoço. Eu tenho vai-vens de partes moles, seja do palato, da língua. A própria laringe é um órgão à parte da anatomia. É muito difícil da gente estudar sem ter uma abertura, uma visualização tridimensional dela. E a gente sabe que sempre que a gente tem reentrâncias no corpo humano, a gente tem uma maior possibilidade de transformação maligna por erros da própria da replicação celular, ou pela possibilidade de alguns vírus oncogênicos, por exemplo, o HPV, que a gente tem para orofaringe. Existe até uma possibilidade de ter alguns estudos relacionando ele para a cavidade oral, mas o que a gente tem bem determinado na literatura é para a orofaringe. A gente pode encontrar esse crescimento e uma transformação maligna nesses sítios. E assim como o próprio sítio anatômico normal, ele já é difícil para poder examinar,
um sítio tumoral mais ainda. Então, eu preciso ter um arsenal de exames que me possibilitam ter uma visualização tridimensional. Muitas vezes, mesmo eles não conseguem fazer esse estudo anatômico de uma forma pormenorizada por conta de uma variação anatômica do paciente ou pela própria limitação do exame, para que eu consiga estudar tridimensionalmente essas estruturas, principalmente quando a gente está na região mais posterior da cavidade oral, orofaringe, base de língua. Muitas vezes, somente o exame de uma ressonância, uma tomografia, não consegue me dar o real estimativo, então preciso ter um time também treinado para exame físico de língua, principalmente, porque ser um órgão que está se movimentando durante um exame de imagem, muitas vezes ele impede que aquela tomografia ou ressonância me dê o real estadiamento que eu preciso para uma eventual planejamento cirúrgico. Então, eu preciso ter uma palpação adequada. Muitas vezes, só no intraoperatório eu consigo fazer essa avaliação. E quando a gente fala sobre estadiamento, a gente não pode esquecer de como se dissemina o câncer de cabeça e pescoço. Na maioria das vezes, não só a totalidade, mas na maioria, a gente tem uma disseminação linfática e o conhecimento dos níveis cervicais, nível 1, 2, 3, 4 e 5. Nível 6, principalmente quando a gente fala sobre tireoide. Nível 7, que a gente já está falando na região torácica, mas é a transição com a fúrcula. Eu preciso ter uma noção não somente de onde estão esses linfonodos, mas as estruturas nobres que eu preciso ter uma preservação, porque uma vez que eu invado esses sítios, eu tenho sequelas neurológicas permanentes e que vão prejudicar muito a qualidade de vida, recuperação e reabilitação desse paciente, não somente do ponto de vista funcional para se alimentar, para fonar, mas para reintroduzir ele no ambiente de trabalho, na sociedade, sem estigmas que a própria cabeça-pescoço, quando nasceu, né, há muitos anos, há muitos séculos atrás, ele já tinha de ser uma cirurgia, uma especialidade que deformava o paciente, que transformava, como se dizia antigamente, o paciente em monstro por conta da ressecção. E hoje em dia o entendimento é completamente o contrário. Eu preciso preservar sempre aquilo que eu preciso preservar, trazer autonomia para o paciente, trazer uma qualidade de vida para o paciente. Não obstante, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço e as sociedades internacionais de cabeça e pescoço, elas obrigam que o médico que se forme ele tenha um conhecimento amplo, inclusive na prova de titulação dele, de cuidados paliativos. É uma equipe que vai ter sempre fono, físio, psicólogo, assistente social, precisa ter todo um ambiente de trabalho multidisciplinar para que a reabilitação desse paciente seja feito não somente depois da cirurgia, mas que seja desde o diagnóstico, que deveria ser feito para a maioria das doenças, e que a gente não tem, talvez, esse entendimento está sendo construído, graças a Deus, ao longo dos anos, mas a gente já tem bem consolidado na cabeça e pescoço. Exato. E vocês observem que cavidade oral e laringe são os dois sítios que eu mostrei aqui atrás para vocês nas estatísticas. Então, a maior parte, o grosso dos tumores acontecem nessa região. E estão aqui representadas, são duas regiões onde a exposição direta ao etilismo, né, as substâncias cancerígenas do álcool e da fumaça do cigarro acabam se concentrando e gerando uma malignização desse epitélio de revestimento dessas regiões. Não nos esquecendo, então, que o carcinoma epidermoide ele pode acontecer em qualquer local desse aqui. Só que existem algumas particularidades. Nasofaringe tem uma forte relação com o vírus Epstein-Barr. Então, o Epstein-Barr vírus é endêmico, né, Arthur, na região da China, Sudeste Asiático. Os tumores de orofaringe, existem inúmeros relatos de uma fortíssima associação com incidência de SEC, de carcinomas epidermoides, dessa região de orofaringe. E, basicamente, esses dois grandes vírus, mas o resto, carcinoma epidermoide associado à exposição a etilismo e tabagismo. E a anatomia do pescoço é extremamente importante para o Arthur no momento da dissecção linfonodal. Isso aí é uma coisa um pouco mais técnica que a gente consegue passar. E aqui, Arthur, uma coisa que a gente vê na prática. Então, esses tumores não são a mesma coisa. São carcinoma epidermoide, são cabeça-pescoço, porém, cada sítiozinho desse impacta em prognóstico de forma decrescente. Quer comentar, Arthur? Sim. A formação do carcinoma espinocelular, apesar dele, todos os sítios que você mesmo colocou, que a gente vai desde a cabeça e pescoço até na parte da ginecologia, eles vão se desenvolver no fim, quando eu faço uma análise microscópica, eu vou ver aquele carcinoma espinocelular, as fases de mutação que aquela célula normal sofreram até chegar no SEC, elas são diferentes.
as vias da oncogênese para virar um SEC, elas são diferentes e essas diferenças elas vão impactar no tipo de resposta que a gente vai ter tanto ao tratamento proposto, cirúrgico, algumas vezes radioterapêutico, quimioterapêutico, se eu preciso fazer algum tipo de tratamento adicional, algumas vezes até neoadjuvância, resposta à imunoterapia, ela modifica bastante e a gente vai ter, não somente pelo sítio ser mais difícil ou menos difícil para se encontrar e manifestar, e logicamente a manifestação clínica muitas vezes é o que faz o paciente chegar a essa busca ativa, ele vai também vai modificar para a gente o desfecho. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, nesse funil que você colocou, a nasofaringe talvez seja uma queixa inicial, o paciente está com uma congestão nasal, uma epistaxe, algo relacionado à parte respiratória, ele vai fazer uma busca ativa e a gente sabe que o agente que vai causar, na maioria das vezes, esse tipo de tumor, ele responde muito bem a um tratamento não cirúrgico. E por ele ter um tratamento não cirúrgico e deixar a cirurgia somente para um segundo momento de resgate, ele tem uma resposta muito melhor, então a gente vai ter um prognóstico mais assertivo. Laringe, talvez por conta do início dos sintomas serem mais precoces do que, por exemplo, uma orofaringe de uma cavidade oral, que vão manifestar sintomas geralmente de dor, até manifestar um efeito de massa, ele vai demorar bastante. Então, as modificações celulares de defesa daquele câncer contra o tratamento, formas de mortalidade da célula, formas de disseminação, ela vai perdurar no paciente mais tempo. Então, ela vai ter mais tempo para trabalhar a sua defesa antes da gente atacá-la. Isso daqui remonta muito a um cenário que a gente vai ter na prática clínica, por conta dos sintomas, por conta do perfil do paciente, e o prognóstico, logicamente, ele vai responder dessa forma. E quando eu falo sobre hipofaringe, a hipofaringe talvez ela seja não somente um sítio mais agressivo, a modificação celular vai ser mais agressiva porque o que formou aquele câncer precisou sofrer mais para virar um SEC, mas a anatomia da hipofaringe ela é bastante difícil de eu conseguir identificar essas lesões, muitas vezes biopsiar essa lesão, perdurando essa lesão por mais tempo no paciente, até que ele realmente seja submetido a um tratamento, uma proposta terapêutica cirúrgica, radioterápica, e a própria manifestação, sítio tumoral e a drenagem linfática dessa região é uma drenagem linfática muito rica e errática, manifestando, logicamente, uma disseminação regional e à distância de uma forma mais precoce e um difícil controle da equipe oncológica que vai tratar esse paciente. Perfeito, excelente. Epstein-Barr vírus, HPV, o resto tudo associado a etilismo e tabagismo, não que não possa acontecer, aqui faltou um Gzinho aqui, orofaringe, não que não possa acontecer carcinoma epidermoide em qualquer outro desses sítios aqui, mas o mais clássico é cavidade oral, laringe, serem carcinomas epidermoides, não nos esqueçamos que aqui atrás eu acabei passando, não falei muito, mas os tumores de glândula salivar são o segundo tipo histológico mais comum na região da cabeça e pescoço, é uma coisa muito rara. Na prática, chega, mas é bem comum. Dá aproximadamente 10% de todas as neoplasias dessa região toda de cabeça e pescoço que a gente conversou. E as estatísticas são muito erráticas, a gente não tem dados confiáveis de glândula salivar. E eu ainda, só para te cortar mais uma coisa que é importante falar, a questão da saúde bucal. Não é não é incomum a gente encontrar pacientes que não fumam, nunca fumaram, não bebem, ou se bebem alguma coisa social, tolerável, do ponto de vista da formação oncológica dessas lesões, mas que tem traumas de repetição por conta de uma má dentição, prótese dentária malocada, ou que não faz uma manutenção com dentista, com buco, ortodontista, por conta de aparelhos, e que desenvolvem câncer de língua, de gengiva, de cavidade oral de uma forma geral. Então, esse tipo de entendimento da equipe também da odonto, da buco, é primordial, até porque eles estão diretamente visualizando essa lesão. Muitas vezes mandam para esses pacientes por conta de uma lesão que não reptiliza, não cicatriza, tem sangramento, leucoplasia. Então, essa questão, principalmente quando a gente fala sobre Brasil, e a gente tem que lembrar que Brasil não se limita a São Paulo, o Brasil é muito mais amplo do que isso, tem essa falta de acesso, ou uma limitação de acesso, aquele paciente que colocou uma prótese dentária uma vez, nunca mais voltou num dentista para fazer uma manutenção, traumatiza e esse trauma acaba virando um câncer. Tem um prognóstico também diferente de um paciente que é tabagista e etilista, a gente sabe que é um prognóstico um pouco melhor, mas mesmo assim é bastante presente no cenário brasileiro. Isso que você falou é bem importante, Arthur, porque na prática o que a gente vê associado a etilismo e tabagismo? Basicamente os tumores de cavidade oral, hipofaringe, laringe
Nasofaringe, como a gente falou, Epstein-Barr. Orofaringe. Orofaringe é essa grande região que tem amígdalas, base de língua, valécula, uma pequena região lá do fundo da boca, lá atrás. Então, essa está associada a HPV. E essas lesões de boca, boa parte delas está associada ao etilismo tabagismo, mas uma parte considerável está associado a traumas mecânicos de próteses, às vezes, né, prótese dentária mal ajustada. Então, esse é uma característica bem importante que nem sempre está associada a etilismo tabagismo, um excesso. Muitas vezes a gente vê tumores de língua em paciente jovem, por exemplo, a gente teve alguns, né, Paula? Teve a Daphne, conhece alguns também, pacientes jovens com tumor de língua que chegam lá para a gente sem história de etilismo tabagismo. O HPV também não guarda uma relação direta com o etilismo tabagismo, geralmente pessoas jovens, né? Então, são todas essas particularidades e que lá na frente vão impactar também até na sobrevida em 5 anos, como a gente pode ver aqui. Do ponto de vista de estadiamento, a primeira coisa é identificar o problema, biopsiar, saber a extensão do problema. A extensão do problema se chama estadiamento, que impacta, obviamente, em prognóstico. Quanto mais avançada essa doença, pior o prognóstico a médio e longo prazo. E, infelizmente, no Brasil, esses pacientes já se apresentam, na maioria das vezes, ou com doença à distância ou tumores localmente avançados. A minoria, 1/3 apenas, é doença localizada, passível de poucas modalidades terapêuticas. E aí, quando a gente vai ver aqui o impacto da sobrevida em 5 anos, dados americanos, a gente vê que doença localizada, boa sobrevida, regional já cai, com envolvimento loco-regional, ou seja, envolvimento de gânglios do pescoço. Voltando mais uma vez, vocês observem que cada regiãozinha dessa, né, Arthur, guarda uma relação de drenagem linfática, é meio previsível isso, né? Sim, os estudos que levaram a esse entendimento, e o que a gente tem hoje em dia, baseado nos estudos dos anos 80 e 90 do Jatin Shah, ele setorizou esses sítios aqui que a gente tem pelos principais locais de drenagem linfática dos principais tumores. Então, eu sei que, por exemplo, um tumor de assoalho de boca, o primeiro sítio de drenagem que eu preciso fazer essa avaliação é no meu nível 1, região de orofaringe, eu vou pensar no primeiro sítio no nível 2. Eu sei que tenho entendimento que se eu preciso fazer um esvaziamento cervical, ou seja, linfadenectomia daquele setor, eu preciso envolver os níveis 2, 3, 4 e 5. Então, para uma tireoide, eu preciso somente fazer do nível 6. Se eu preciso fazer de cavidade oral, pode ser do nível 1 ao nível 3. Então, esse entendimento do qual é o planejamento cirúrgico, ele não se baseia da cabeça do cirurgião. Existe uma equivalência estatística que a gente determina quais são os sítios que eu preciso fazer esse envolvimento da cirurgia e, eventualmente, de resgate para esse paciente, um estadiamento adequado, quais são os exames que eu preciso fazer, se eu preciso fazer uma punção, se eu preciso fazer uma biópsia incisional ou excisional desse linfonodo, para eu poder tratar de uma forma melhor possível, se é uni ou bilateral, e se eu preciso submeter esse paciente numa adjuvância depois dessa cirurgia ou não. E essa avaliação que você colocou aqui, você bem disse, o diagnóstico precoce, acho que não é dúvida para ninguém que a gente tem isso daqui como um pilar mais importante para um prognóstico um prognóstico melhor, um tratamento sem uma livre, né, um paciente livre de doença, porque a gente sempre avalia em 5 anos, 10 anos, para falar se o tratamento ele foi adequadamente realizado ou não. E a gente tem, logicamente, um cenário brasileiro, uma dificuldade de acesso da maioria da população. Se a gente pegar quem necessita do SUS, a gente vai ter todas as dificuldades que o SUS que a gente está cansado de saber. No setor privado, a gente também encontra dificuldades, seja porque o paciente ele tem um plano de saúde que limita o acesso a determinados exames que são necessários, ou demora muito para ter uma liberação desses exames, ou então o que a gente acaba vendo na prática, uma demora muito grande para a liberação da cirurgia, do tratamento, ou eventualmente do tratamento quimio-radioterapêutico. Então, são dois cenários, dois grupos de pacientes distintos, mas que vivem com dificuldades muito semelhantes. Isso impacta, logicamente, o tratamento e o prognóstico deles. E cada um daqueles sítios guarda uma relação com a apresentação. Então, os tumores de hipofaringe têm uma alta predileção e predisposição de já ter doença locorregional, de linfonodos envolvidos, de serem tumores maiores por conta dessa agressividade que a gente conversou com o Arthur, também falou no início. E metástase à distância é a minoria, mas faz cair bastante o prognóstico desses pacientes, infelizmente, assim como todos os outros tumores que se apresentam de forma metastática ou se apresentam de forma inicial e depois metastatizam. Essas estatísticas são muito parecidas com aqueles de câncer de pulmão no Brasil. A estatística aqui é do AC Camargo. A gente está falando de 70% dos tumores de pulmão
avaliados pelo AC Camargo já se apresentavam com doença localmente avançada, ou seja, já tinha envolvimento linfonodal ou era à distância. Um número assustador, isso bate um pouco com as estatísticas de cabeça e pescoço. Esse é um dado que eu trouxe aqui só para mostrar para vocês a quantidade de informações e de estudos importantes e revistas importantes associando o vírus HPV à incidência de tumores nessa região. Então, você vê que não é uma coisa nova, já tem pelo menos 15 anos mostrando que o HPV tem uma associação direta no surgimento de tumores nessa região de amígdala, base de língua e cabeça e pescoço. São tumores diferentes, né, Arthur? Então, você observa os tumores HPV positivos, eles geralmente são na base da língua, base of tongue, tonsilas. Ele tem uma histologia um pouquinho diferente. Então, quando é queratinizado, é um carcinoma epidermoide que tem uma associação forte com fatores agressores externos. Aqui, no caso, etilismo e tabagismo. Aqui já é um basaloide. São pessoas mais jovens, o etilismo e tabagismo é mais velho, então HPV negativo. Tem uma proporção de 3:1 em homens, aqui a mesma coisa. Nível socioeconômico alto, aqui nível socioeconômico baixo, o que bate com as estatísticas do que a gente via. Eu via no INCA, exatamente, você via isso nos serviços e vê ainda, a gente vê isso ainda na prática. Muitas vezes são pessoas que não têm o hábito de fumar tão forte, ou não têm o hábito de fumar nem etilismo, aqui associados a HPV, né? E isso que o Arthur falou, a questão da higiene bucal, da dieta, tudo isso impacta. São estatísticas diferentes para essa população e, obviamente, o prognóstico dos positivos é diferente dos negativos. Bom, são todas imagens de tumores de cabeça e pescoço. Mundo real. Quer ir comentando aí, Arthur? Formas de como esses tumores de cabeça e pescoço se apresentam. Exato. Esse é um cenário. Fazer sentido para vocês, para essa coisa etérea de tumor de cabeça e pescoço, né? Tá aí. Exato. Isso daí é o Mas no mundo real. nosso dia a dia dos pacientes. Talvez aquela primeira imagem ali seja a que mais se assemelha à rotina do cirurgião de cabeça e pescoço, que é um abalamento no pescoço. Um abalamento puro e simples, sentiu um nódulo e buscou algum ginecologista, porque estava fazendo um check-up, buscou um otorrino, obrigado, porque estava com essa alteração na garganta e até chegar no cirurgião de cabeça e pescoço, muitas vezes ele fez exames desnecessários ou quando faz um exame não foi, precisa de uma complementação, através de pelo menos um ultrassom, eventualmente uma tomografia, a depender do sítio tumoral, uma nasofibroscopia, se eu preciso fazer uma avaliação, como a gente tem aqui nessa última imagem, mostrando um exame de nasofibroscopia, cavidade nasal, a laringe do paciente, uma avaliação aqui da epiglote, se eu tenho uma motricidade, uma simetria nas pregas vocais do paciente, eu tenho uma simetria que já me impacta até mesmo no próprio estadiamento, se eu tenho uma paralisia de uma prega vocal, eu sei que se for um câncer eu tenho já um T3 pelo menos. Eu já tenho uma paralisia de uma das pregas vocais. Ou se, eventualmente, a comissura anterior também está envolvida. Se eu tenho uma alteração aqui na região mais posterior, na orofaringe, ou avaliação do meu pescoço, se eu tenho um desvio traqueal, se eu já tenho uma necessidade de fazer uma traqueostomia antes de ter feito um diagnóstico nesse paciente. Então, isso daqui é o cenário que a gente encontra de uma forma geral. E quando eu vejo também esse perfil, também é um cenário muito semelhante. Lá eu tenho, provavelmente, uma mulher, não consigo avaliar a parte da idade dela, mas vou me ver aqui com a entendimento que deve ser por volta de uns 40, 50 anos. E aqui eu tenho um senhor, sexo masculino, com um perfil aqui mais idoso. Esses são os dois perfis de paciente que a gente encontra num ambulatório, num consultório. A mulher, geralmente de meia idade, e o senhor, o homem idoso. Esse é o nosso perfil. E o tipo de tumor que eles vão apresentar também são bem característicos, geralmente relacionado a um trauma de repetição, talvez de uma dentadura mal posicionada, lesando aqui a gengiva desse senhor. Lá, talvez um tumor de tireoide ou eventualmente de glândulas salivares, pode ser um caso de uma orofaringe. E quando me deparo com o exame de imagem, a gente toma aquele susto. Uma avaliação aqui de tumores muito próximos à carótida, próximo à jugular, um desvio traqueal, eventualmente até algum grau de paralisia das pregas vocais, que vai, logicamente, impactar no risco cirúrgico desse paciente ter algum sangramento, ter alguma lesão vascular que pode trazer alguma sequela neurológica para ela, ou então, logicamente, sequelas de nervos periféricos que podem estar envolvidos. E nessa imagem aqui, a gente tem também aquele cenário básico que a gente tem de lesões de pele,
que também não fogem da do nosso entendimento de cabeça e pescoço. Eu sei que quando a gente fala sobre, que a gente está falando sobre o Julho Verde, a gente tem o Dezembro Vermelho, que a gente tem o foco principal em câncer de pele, por conta do verão aqui no Brasil, mas que são tumores de fácil diagnóstico, porque literalmente está na cara do paciente, tem aquela lesão ulcerada, infiltrativa, sangrativa, às vezes mal cheirosa, alguns pacientes até com míase na sua presença, mas que demoram muito para chegar num diagnóstico, ou eventualmente alguém realmente fazer alguma biópsia, um estadiamento e o tratamento deles, e vão trazer talvez mais desconfiguração do cenário original do paciente, trazendo logicamente mais sequelas, uma perda talvez de autonomia, de ganho social depois do seu tratamento. Eu e meu grupo fizemos uma publicação recente num levantamento do quanto que impacta para o paciente num desfecho de uma paralisia facial pós-esvaziamento cervical. E foi visto que a grande maioria, quando coloco para a questão estatística, 74,2% dos pacientes se queixavam que a queixa que o paciente demonstrava para a equipe médica não era valorizada pela equipe médica e a equipe médica estava preocupada pelo entendimento dos pacientes, mais em relação à cura da doença do que da qualidade de vida deles. E isso é uma grande realidade. Eu falo uma meia-culpa como médico, que encontramos isso desde a formação do residente e da rotina, o foco principal na questão da cura eu falo do ponto de vista oncológico. Desfecho, né? Tratei o câncer do paciente. O que essa cura da doença vai trazer para o paciente? Será que eu vou trazer mais qualidade de vida, menos qualidade de vida? Eu vou colocar minha cabeça no travesseiro tranquilo porque eu tirei o câncer do paciente, mas o paciente agora não consegue mais sair de casa para ir na atividade social dele, visitar a família, ir num templo religioso que ele já frequentava, por um entendimento que ele não é mais pertencedor a uma sociedade. E isso é uma coisa que impacta não somente um diagnóstico precoce, mas o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Você, como oncologista, sabe que alguns tratamentos, químio, radioterapia, limitam muito o paciente, não somente na parte de cabeça e pescoço, mas de uma forma geral, e isso se perde muito da qualidade de vida dele e se ganha do parte oncológica. Então, talvez esse caminho do meio e o entendimento do que o paciente também realmente deseja precise fazer mais parte da nossa rotina. E quando eu falo não somente do médico, mas eu falo do cuidado clínico geral do paciente. E aqui, só para trazer para vocês, como é importante examinar o paciente como um todo, tirar a camisa, pedir o paciente, deixar o paciente, pedir o paciente se deixar ser examinado, porque aqui você vê, esse paciente chegou para mim com uma nodulação no pescoço, facilmente é uma realidade da gente, o paciente chega com uma nodulação no pescoço, só pelo exame físico, o máximo que a gente pode ver é consistência, adesão a planos profundos, se dói, se não dói, se tem alguma secreção. Só que quando eu expus aqui o paciente, olha a quantidade de lesões. Então, isso não era um tumor de cabeça e pescoço, era um melanoma. Então, às vezes, a cabeça e pescoço é também a ponta desse iceberg grande, né? Então, é propedêutica, é a medicina básica que a gente aprende na faculdade. Ou até mesmo para tumores hematogênicos. Muitas vezes você chega um paciente com um linfonodo aumentado, uma tumoração aumentada no pescoço, que o paciente fuma, bebe e está com esse linfonodo. Primeiro, rouquidão. Você já pensar, ele deve estar com um tumor de laringe ou de orofaringe, isso daqui deve ser uma metástase, vou fazer esse rastreio aqui. Se você não pergunta efetivamente para o paciente se ele tem alguma outra lesão suspeita, ele não vai falar que ele também tem linfonodo na região axilar, região inguinal. Você palpa, a hora que você faz o diagnóstico, era um linfoma que o paciente estava. Exatamente. Modifica, é totalmente diferente o tipo de tratamento e abordagem que vai ser feita, e você vai atrasar esse diagnóstico do paciente por conta de um erro de anamnese básica de conversa com o paciente, examinar ele. Exatamente. Aqui eu vou passar, mas na hora do almoço hoje não é bom ficar mostrando tanta foto assim, né, gente? Bom, dito isso tudo, está diagnosticado o tumor, então cai nessas categorias aqui que a gente conversou, dos estádios iniciais, localmente avançado, metastático. Os tratamentos dos iniciais são basicamente cirúrgicos ou radioterápicos. Depois se decide se vai entrar ou não rádio ou rádio e químio, a depender dos comprometimentos de imagem, envolvimento perineural e por aí vai. Localmente avançado, aí esse aqui é um cenário que tem bastante coisa, que aí envolve desde químio antes da cirurgia ou antes da rádio, depois segue-se a cirurgia, depois rádio e químio, ou rádio e depois rádio pura ou rádio com cetuximab ou rádio com quimioterapia. Então, geralmente são modalidades, são abordagens multimodais, com múltiplas especialidades e o custo disso é muito alto.
E um cenário metastático, idem, bastante caro, envolvendo basicamente quimioterapia com cetuximab ou químio com imunoterapia. Isso aqui eu acho que a gente pode passar, cenário metastático. Bom, tem muitas opções de tratamento para o cenário, mesmo para o cenário metastático. Aquele primeira linha, quando a gente chama, é o paciente que acabou de chegar, vias de tratamento, tem uma doença à distância, ou recidivou depois de um tratamento, um desses tratamentos loco-regionais aqui, o que infelizmente acaba sendo comum. Não sei se você já ouviu falar no PDL1. PDL1 é uma proteína que a gente usa como parâmetro para imunoterapia. Então, isso aqui é um score que vai de 0 até 100%. Então, quanto daquelas células expressam a proteína PDL1? Isso é importante para a gente definir se vai usar ou não a imunoterapia. E, de acordo com as expressões, tem que associar com químio, mas isso aqui é uma coisa que acho que a gente pode passar. Bom, vamos para a tireoide. Alguma pergunta até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma coisa que precise ser abordado melhor aí? Boa tarde. Boa tarde. Na questão de prótese, vocês também comentaram sobre aparelhos Ortodôntico, sim. Isso influencia como? A falta de manutenção, em que sentido? A falta de manutenção de uma boa adaptação, por exemplo, de uma dentadura. Um termo geral, de uma dentadura que está mal colocada, ela vai ficar raspando no palato do paciente, na gengiva do paciente, no assoalho bucal, eventualmente um próprio trauma de repetição na língua ou na região interna da bochecha. Esse trauma de repetição, ele vai fazer uma cicatrização, que vai fazer um tecido novo, que vai fazer uma cicatrização e um tecido novo. E como toda ferida que você precisa fazer múltiplas reorganizações celulares, você aumenta estatisticamente a chance de ter um erro dessa multiplicação. Além do que um processo inflamatório recorrente naquele tecido também é uma das vias de oncogênese de tumor, principalmente tumores de partes moles. Então, você pode ter uma manifestação mais precoce, uma modificação, logicamente, da forma daquele SEC, daquele carcinoma espinocelular, chegar no paciente, que não vai ser por um erros de mutação, mas sim por deleção, que são formas que a gente tem do erro da transcrição do DNA, da fita do RNA para o DNA, e formação de algumas proteínas, e você pode ter essa como uma das vias da formação do câncer. Assim como um aparelho ortodôntico, um aparelho fixo, um aparelho imóvel mal locado, que está traumatizando a boca do paciente, traumatizando o lábio do paciente, ou mesmo a língua, ele pode ser um dos fatores de risco, e a gente encontra isso daqui na rotina com uma certa frequência que nos espanta, porque a estatística, quando a gente faz o levantamento, ela não traduz esse cenário nosso. Talvez por conta de um hipoestadiamento ou por uma demora dessa equivalência, ou mesmo preenchimento do CID do paciente, é um CSEC, cavidade oral. Vou colocar de uma forma geral aqui para o paciente, mas a gente sabe que isso modifica bastante o comportamento daquele tipo de tumor por conta da formação desse câncer chegar até o paciente. E lembra sempre, tudo que inflama cronicamente aumenta o risco de câncer. Por que o vírus da hepatite aumenta o risco de câncer de fígado? Porque gera um processo inflamatório crônico no fígado. O HPV, idem no colo uterino. A fumaça do cigarro, idem no pulmão. Uma queimadura para úlcera de Marjolin, mesma coisa. Uma queimadura aumenta o risco de câncer de pele. Aqui não é diferente. Então, uma prótese mal ajustada vai gerar um processo inflamatório crônico. Então, é isso que o Arthur falou super bem. Reptiliza, cicatriza, machuca, vai e assim fica esse processo em alça, cronicamente. Então, vai gerando reativação de genes cronicamente. Proliferação, vai ter uma hora que isso vai sair de controle. Vai sair, não, pode sair de controle, porque nem sempre nem todos que têm traumas de repetição desenvolvem, assim como tem gente que tem trauma de repetição e não desenvolve. É uma coisa, aquelas coisas, aquela máxima que a gente via na Parasito, né? É relação invasor hospedeiro. Não exato. basta ter, tem que ter alguma dinâmica, boa parte deles do hospedeiro, que vai fazer com que isso aconteça, né? Por exemplo, tem pacientes com uma síndrome genética chamada síndrome de Li-Fraumeni, que é bem comum. 3% da população brasileira tem essa síndrome por deficiência de uma proteína de reparo.
um gene de reparo, que gera uma proteína de reparo chamada TP53. Então, se a gente faz radioterapia nessa população, e é muito comum no Brasil, porque síndrome de Frauenmann aumenta o risco de câncer de mama, é o principal fator de risco para mama. E rádio faz parte do tratamento de câncer de mama. Então, se eu irradio esse paciente pode ter um risco de desenvolvimento de sarcoma a médio e longo prazo. Então, você vê que existe esse binômio, o agente agressor, a exposição, mas tem o hospedeiro também com seus fatores gênicos de transcrição, de tradução, de susceptibilidade ao câncer. Essa é uma coisa apaixonante, você pega dois gêmeos, um tem câncer, outro não tem. Por quê? Se a carga genética é igual. É alguma coisa que vai desbalancear vinda do ambiente aquele indivíduo. Então, você pega experimentos clássicos de gêmeos que se separaram, foram morar um nos Estados Unidos, outro no Japão. A população que ficou no Japão, boa parte não teve câncer, mas a população que foi para os Estados Unidos, uma série de indivíduos desses desenvolveu câncer, porque tem o hábito Fatores alimentar, ambientais que interferem. fatores ambientais impactando. Então, não só isso que eu falei. Nem todo mundo que tem uma prótese machucando vai ter câncer, assim como o contrário também. Mas a gente não sabe quem vai ter. Então, a ideia é não ter o fator causal. Exato. E diminuir o fator causal para minimizar esse risco. Quando a gente parte para tireoide é uma situação bastante delicada, porque boa parte desses tumores não tem nenhuma relação causal com hereditariedade, com alimentação, com exposição, exceto aqueles casos ligados, por exemplo, a fatores externos muito claros. Por exemplo, em Chernobyl, né, Arthur? Houve uma incidência absurda de casos de câncer de tireoide em indivíduos que fizeram parte daquelas experimentações de bomba atômica. A incidência de câncer de tireoide explodiu nessas regiões. E em regiões endêmicas para deficiência de iodo, existe também uma maior incidência, mas, de uma forma geral, não há um fator causal. Talvez aí existam algumas teorias de algo ligado a hormônios, tem um fator causal ligado ao estrógeno, progesterona, mas, via de regra, o câncer de tireoide está aqui representado. Quer comentar um pouco, Arthur? Então, aqui os papilíferos, foliculares, os anaplásicos e os medulares. Sim. A gente tirando alguns fatores, como você bem falou, exposição à radiação ionizante, principalmente, ou então alterações relacionadas ao consumo e acesso a iodo, a gente tem é muito raro a gente encontrar isso no nosso cenário brasileiro, por conta da ionização do sal que a gente tem. Inclusive, teve até não tão recente assim, até uma diminuição da colocação de iodo que não era realmente necessário no sal de cozinha, no sal que a gente consome no nosso dia a dia. Mas vocês lembram, antigamente não tinha iodo no sal. E a incidência era muito maior. Quando eu era criança, eu me lembro ainda dessas campanhas de salinização, de iodinização do sal. Isso eu me lembro dessa discussão. Exatamente, era uma coisa Porque é um bem fator recente. causal. E aí a gente encontra também algumas heranças familiares. Quando a gente fala, tem uma pessoa da minha família que minha mãe, ela teve um câncer de tireoide, tem uma tia que teve um câncer de tireoide, eu também tenho esse fator de risco? Não, necessariamente. A não ser que a gente tenha que fazer uma pesquisa, algumas mutações de genes, principalmente gene RET, a gente faz uma pesquisa para carcinomas medulares de tireoide que são ligados à parte familiar, mas de uma forma geral, como a gente encontra, estatisticamente, 70% da população tem ou vai desenvolver um nódulo na tireoide. Isso não sou eu falando, a estatística está falando. Então, eu posso a nodulação tireoidiana é uma alteração da glândula esperada na maioria das pessoas. Se eu falo 70% da população mundial, é bastante gente. Então, eu posso ter, estatisticamente, várias pessoas da mesma família com nódulos. Esses nódulos eles podem se traduzir para câncer e não necessariamente ter uma relação direta. E você não precisa fazer um rastreio no seu filho para saber se ele também vai ter, porque eu também tive. Isso não é uma verdade. Mas um rastreio como check-up para uma avaliação nodular da tireoide, isso faz sentido porque é uma alteração que pode me identificar lesões que eu posso prevenir alguma necessidade cirúrgica. Não é uma verdade que eu preciso operar todo paciente que tem nódulo tireoide, não é uma verdade que eu preciso fazer punção em todo mundo que tem o nódulo tireoidiano. Eu tenho classificações para isso, classificação ultrassonográfica, classificação para operar a classificação baseada na citologia do paciente. Eu falo para meus pacientes que se a gente precisasse fazer punção e operar todo paciente que tem câncer de tireoide, você ia ver um monte de cirurgião de cabeça e pescoço rico e um monte de gente com corte no pescoço.
Infelizmente, nenhuma das duas é verdade, pelo menos da primeira parte. Mas, de uma forma geral, eu tenho um encontro de fatores populacionais bem estabelecidos. E quando eu falo sobre 80% deles serem carcinomas papilíferos de tireoide, tirando o câncer de pele, o tipo histológico que eu mais encontro na espécie humana. E que, ainda bem, eu tenho um melhor prognóstico de todos eles. Lógico que tem alguns que vão fugir da nossa curva estatística, mas eu tenho um excelente prognóstico para esse tipo de câncer. Numa outra ponta, eu tenho um carcinoma anaplásico, que é considerado o câncer mais mortal, com pior prognóstico da espécie humana. Então, assim, eu tenho no mesmo órgão o mais tranquilo de ser tratado e o que basicamente é um desfecho já concluído de semanas ou meses, uma vez que eu tenho um diagnóstico do carcinoma anaplásico. A maioria dos pacientes eles morrem sem saber que tinham esse câncer, a gente só fica sabendo quando eu preciso biopsiar e o anátomo sai depois do óbito desse paciente. Então, tem um cenário bem diversificado, com padrões aqui estatísticos, quando você coloca para 3 mulheres para um homem, dependendo da estatística, a gente consegue pegar até 7 mulheres para um homem, dependendo da região do mundo que eu faço esse estudo. E a localização aqui dos linfonodos ele é bem estabelecida. Então, quando eu faço um estadiamento, eu já sei onde buscar, primeiramente, que no pescoço do paciente, essas lesões. E a gente fala que no câncer de cabeça e pescoço, o que mata o paciente não vai ser o tumor primário, apesar de ser talvez o mais invasivo, infiltrativo, mais feio da gente ver, o mais sintomático, mas o que mata o paciente é o pescoço, suas metástases no pescoço, mais até do que a distância, quando ele vai representar uma disseminação do sistema nervoso central, o osso, o fígado, o pulmão, que são os sítios que é onde mais o SEC ele vai acabar disseminando. Então, ter um bom controle cervical do paciente me traduz um bom controle, expectativa de vida e qualidade de vida para esse paciente. É isso aí. E resumidamente, então, papilífero, todo tumor do corpo humano que tem uma variante papilífera é igual a agressividade. Endométrio, ovário, pulmão, rim. Tumores com diferenciação papilífera são extremamente agressivos em qualquer lugar do corpo, exceto tireoide por alguma razão biológica. E felizmente é o mais comum. O resto é muito incomum a gente pegar. Isso aqui é o grosso da prática da tireoide. Foliculares, a gente pega, tem um comportamento um pouquinho mais agressivo, mas não chega tanto. Tem uma leve predisposição de envolvimento linfonodal, maior do que os papilíferos, mas quando a gente pega esses dois caras aqui, principalmente o anaplásico, isso aqui a gente está falando com um cara casca grossa. Crescimento muito rápido, são tumores de idosos, então idoso com massa cervical de crescimento rápido, tem que ficar muito atento. São tumores extremamente agressivos de rádio e químio resistência. Muitas vezes o tumor cresce a despeito da rádio. Durante a rádio, o paciente está com o tumor duplicando. Felizmente, é muito raro. Tem sido descobertas algumas coisas interessantes para anaplásico. Felizmente, drogas-alvo com inibidores de BRAF têm sido muito ativos. E imunoterapia, tireoide, nada de imunoterapia pegou, exceto o anaplásico. Talvez por essa maior agressividade. São tumores que têm um componente imunológico muito forte. E como o Arthur falou super bem aqui, ó, a parte hereditária em tireoide é muito raro para o resto. Agora, para os medulares, se uma pessoa tem um tumor medular, o filho tem que ter um rastreamento, porque eu já tive pacientes que tiveram os 30, 40 anos, eu mandei testar o filho carregava o gene RET. E é uma transmissão vertical, né, genética, e essa criança tem, em alguns casos, indicação de rastreamento já com 4, 5, 6, 8 anos de idade. E a depender da mutação que a família tem, a gente está falando sobre síndrome da neoplasia endócrina múltipla, tipo 2A e 2B, a depender do tipo de mutação e do qual a gente está falando sobre uma cirurgia profilática de tiroidectomia para uma criança de 4 meses. Tá? Então, até os 4 meses, ela já precisa ser operada para prevenir a transformação maligna desse carcinoma dessa população. Então, são rastreios precoces, precisa ter um entendimento bom, e aí, quando a gente fala isso daqui, um entendimento bom não somente no cirurgião de cabeça e pescoço, porque essa criança ela não vai nascer num berçário com cabeça e pescoço. É com obstetra, vai passar numa avaliação de pré-natal com o ginecologista, então esse entendimento precisa ser
dado além do cirurgião, além do oncologista, precisa estar nas cadeiras básicas de ginecologia de obstetrícia para fazer esse rastreio o mais precoce possível, evitando que essa criança já tenha uma possibilidade de mortalidade no primeiro ano. Então, diagnóstico de medular de tireoide é igual ao aconselhamento genético com um geneticista. E ele vai atrás, ou ela vai atrás de toda a descendência dessa população. Outra informação importante, envolvimento linfonodal em tireoide não é tão comum, assim como as metástases. É muito, muito raro, tá? Mas acontece. A gente tem alguns casos, eu trouxe alguns casos para vocês verem. Quem está lá comigo no Sexta Andar já viu alguns casos de tireoide, inclusive essa semana passada. Todos os pacientes estão passando na vida real. Então, infelizmente, pode acontecer. Então, esses indivíduos que têm envolvimento linfonodal devem fazer, a depender do tamanho e depender da extensão da lesão primária e do comprometimento linfonodal, tem que fazer a iodoterapia depois que opera com o Arthur. Quer comentar a iodoterapia, Arthur? A iodoterapia nada mais é do que uma utilização, eu falo para os pacientes que é uma ratoeira. O único órgão do nosso corpo que capta iodo é a tireoide. Então seria inteligente que eu colocasse algum, entre aspas, veneno nesse iodo e desse para o paciente para que essa célula tumoral captasse e matasse. Eu sei que se o paciente ele tem a tireoide ainda, a quantidade de iodo que ele vai captar tem uma limitação. Então, não adianta eu dar o iodoterapia para o paciente que tem a tireoide. Eu preciso tirar aquela tireoide do paciente, tirar as metástases que ele já apresenta, se eu já tenho já sei disso daqui, e o mais precoce possível, submeter o paciente à iodoterapia, que nada mais é do que uma cápsula que o paciente ele vai tomar. Essa cápsula vai ter o iodo linkado à radiação, mesmo a radioterapia que a gente receberia para algum outro tipo de tumor, eu coloco essa radiação junto ao iodo, faço o paciente tomar, ele fica geralmente internado 24 horas, tem um preparo, o paciente não pode consumir nada que tenha iodo para aquelas células tumorais que estão na corrente sanguínea dele ficarem ávidas pelo iodo, e eu ofereço esse iodo, aquela célula ela vai captar e espera-se que ela morra com essa radiação. Tem um resultado extremamente eficaz, pouquíssimos riscos ou sequelas para o paciente. As poucas sequelas que ele vai ter geralmente são alterações do paladar, temporárias. Eu nunca conheço nenhum paciente, nunca ouvi falar de um paciente que fica com a sequela definitiva do paladar. Geralmente pode ter um pouco de boca seca, alguma alteração muito mais relacionada à parte da salivação, mas que depois não tem, o paciente recupera de uma forma natural e me possibilita depois da iodoterapia, aliás, durante a iodoterapia, depois que eu faça um exame que é através da cintilografia, que eu consigo ver áreas de captação, maior ou menor captação desse paciente, me traduzindo que o paciente tem uma cura completa, uma persistência, se eu preciso voltar e fazer uma nova cirurgia, voltar e fazer uma iodoterapia, assim como a radioterapia, eu tenho um limite que o meu corpo pode receber radiação, eu também tenho um limite do quanto que o paciente pode receber de iodoterapia, antes que aquela quantidade de radiação comece a trazer consequências danosas, riscos até de malignidade para outros tipos de câncer para esse paciente, mas é um tratamento extremamente eficaz, relativamente barato quando a gente fala sobre tratamento adjuvante para o paciente, pensando na parte oncológica, custos para a saúde pública ou mesmo para a saúde privada do paciente, com uma boa aceitação, um preparo fácil por conta da dieta. Não é um preparo gostoso, porque minha comida vai ficar sem sal, minha comida vai ficar com menos gosto, e depois eu vou perder o meu paladar temporariamente, então para o paciente vai ser desagradável por conta disso, mas com uma boa aceitação e uma resposta terapêutica excelente, até mesmo para tumores avançados. Esse iodo, ele tem uma fase, a marcação dele é útil para o diagnóstico, como a gente está vendo aqui um exame específico para células captantes de iodo. Então, esse é um exame específico pós-medicina nuclear. Então, a gente consegue fazer o diagnóstico de onde tem células tiroidianas fora do corpo. Aqui, um caso dramático de uma paciente minha com múltiplas lesões e tem a fase terapêutica. Então, diagnóstico, a gente se vale do iodo e terapêutico também, quando a gente associa com a radiação para tratar essas lesões. Então, é chamada de radiodoterapia. Aqui é o diagnóstico. Então, antes de dar o radiodo terapêutico, tem que fazer esse exame para ver se tem captação. Se não tiver nenhuma captação, não adianta dar o radiodo, porque não vai atuar. Para essa paciente aqui, eu fiz o radiodo porque tem múltiplas captações. Olha a quantidade de lesão pulmonar, linfonodal, óssea. Então, uma paciente que, apesar de ser um papilífero, a gente vai de encontro ao que eu falei. Prognóstico bom, mas é uma paciente jovem com papilífero. Por alguma razão, o caso dela caminhou para um lado não tão bom aqui.
Esse é um outro paciente também, infelizmente, papilífero. Por que acontece mais papilífero? Porque é mais comum. Infelizmente, é o mais comum e, consequentemente, vai ter mais doença. Então, é um homem. Então, homem com tumor de tireoide, né, Mara? Então, não é uma boa, né, Arthur? Não é uma boa combinação. Homem idoso com câncer de tireoide, geralmente são tumores mais agressivos, uma predisposição à disseminação à distância. Aqui, no caso biopsiado, veio um carcinoma papilífero e a gente acabou tendo que fazer também. Então, são todos casos que foram tratados com iodo e que, infelizmente, acabaram com radiodo e acabaram ficando refratários. Isso aqui é mais uma paciente e uma característica importante, existe uma certa predisposição desses tumores de tireoide à disseminação endobrônquica. Então, é muito comum esses pacientes sangrarem, né? Teria epistaxe, teria epistaxe na hemoptise, então sangramento na tosse. Um paciente que tinha muita doença pulmonar e óssea, o que bate com os principais sítios de disseminação dessa neoplasia. Então, primeiro tratamento, primeira coisa é fazer um mapeamento cutâneo, do corpo com a pesquisa com iodo. Ok, fizemos a radiodoterapia. Vai chegar um momento que, infelizmente, a gente tem limite, como o Arthur falou. Então, ela se torna iodo refratária. Então, essa paciente aqui já não captava nada na pesquisa de iodo. Observe, quando ela se transforma, esse é um conceito muito importante e que tem a ver com o produto da Mara, que já estou fazendo gancho para falar do seu bonitão aí, viu, Mara? Pesquisa de corpo inteiro, ó, não tem nada, nenhuma pesquisa, nenhuma captação nessa pesquisa com iodo. Já a gente mudou a forma de abordagem e vai para o PET scan com FDG. E aí Só, tem essa captação. só uma coisa que é importante falar, todo carcinoma papilífero de tireoide e a maioria dos foliculares, eles têm captação de iodo. Tá? Eles são tumores diferenciados de tireoide, ou seja, eles têm a possibilidade de conversão do iodo, então eles são captantes. Então, na verdade, a gente está falando, ou o tumor ele ainda capta, mas ele é resistente ao tratamento cirúrgico e da iodoterapia, ou então a gente está falando de um tumor que diferenciou. A desdiferenciação, ou o paciente ele se torna aquela célula mais diferente possível da célula original, faz com que ele perca a capacidade de captar iodo. E se ele perde a capacidade de captar iodo, me atrapalha não somente para diagnosticar onde estão essas metástases, porque eu já perco aqui um melhor exame que eu tenho, porque aquilo lá eu consigo ver brilhar da minha cara, então vou ter que fazer uma pesquisa para ver se é que tem um nódulo, se aquele nódulo realmente é uma metástase, ou se é qualquer nodulação infecciosa, inflamatória, então eu perco esse melhor exame de rastreio e meu arsenal terapêutico também vai se limitar. Então, o objetivo principal é o tratar, mesmo que aquele paciente lá que você tinha mostrado inicialmente esteja cheio de metástases, ele ainda tem um melhor prognóstico do que um paciente que tem um nódulo só e que não é mais diferenciado. Mesmo que eu tenha um volume tumoral muito maior, porque o grau de diferenciação ele vai se traduzir com um pior prognóstico, porque ele vai ficar mais refratário a qualquer tipo de arsenal terapêutico que eu tenho. Então, ou eu trato ele naquela fase, ou eu trago aquele paciente que já estava com uma desdiferenciação, eu tento torná-lo ainda captante ao iodo, que é um dos tratamentos que a gente tem para fazer, de retornar ele a ter uma captação e possibilitar que ele consiga ter uma resposta terapêutica melhor. E aí, quando os pacientes deixam de captar na pesquisa de corpo inteiro com iodo marcado, e a gente faz um PET e tem captação, esse é um paciente iodo refratário, e aí não dá mais para dar o radiodo. A gente tem que fazer, então, o glorioso lenvatinib da Mara, que é a medicação que a NIGHT vem trabalhando para essas neoplasias iodo refratárias de tireoide. Então, só para... O Arthur já trouxe um pouco esse processo aqui da captação, tudo mais. Então, ele entra bloqueando o ciclo celular e observem, essa curva de cima é de pacientes que usaram e essa curva de baixo de pacientes que não usaram. Então, é muito nítida a curva de pacientes que estão se beneficiando, é quase 6 vezes maior a curva, em termos numéricos, inclusive aqui, ó, 3 versus 18 meses, o tempo desde o início do tratamento ou placebo, para o paciente ter uma progressão de doença. Isso é um achado, uma curva, como a gente chama, em boca de jacaré. Poucas vezes a gente vê isso na prática clínica, com esse fator aqui, o hazard ratio de 0,21, ou seja, houve uma redução de 79% no risco
de progressão. Então, é uma super droga. A gente, a Paola, a Daphne, né, a Sabrina, todo mundo tem conseguido ver esses pacientes direto lá. Depois eu nomeio, porque não vou ficar nomeando aqui, mas são pacientes que estão usando essa medicação e com excepcionais resultados, tá certo, gente? Uma tabela comparativa das medicações, a sorafenib era o que a gente usava antes, mas muito ruim, muito tóxico, taxa de resposta muito baixa, né? E eu trouxe esse aqui, que é mais um resgate. Quando para de funcionar o levantinib, já tem a aprovação do cabozantinib, que é também uma outra medicação oral. Então, só uma dica, toda vez que vocês observarem uma medicação com a terminação, o sufixo ib, ou nib, ou tinib, é oral, tá? Então, cabozantinib, lenvatinib, toda vez que vocês observarem uma terminação ab, pembrolizumab, bevacizumab, é tudo venoso. E aí o mecanismo é um pouquinho diferente, porque o lenvatinib, os IBs, eles agem na porção transmembrana. E os MABs são anticorpos, então eles não entram na célula. Então existe aqui, por exemplo, o inibidor do VEGF, que é o bevacizumab, vocês já ouviram falar bastante. Então, AB, ele é um anticorpo monoclonal, então fica atuando na parte externa do receptor. E os IBs agem na porção transmembrana ou intracelular. Acabou. Perguntas, pessoal? Muita coisa, hein? Tem uma pergunta ali. Val. Val. Grande Val. Primeiro, parabenizar pela apresentação, né? Doutor Tiago, doutor Marcos e todo mundo que está aqui. A minha pergunta é relacionada à prevenção, né? E dados estatístico epidemiológico, foi muito bem apresentado. Pós-pandemia, o que se aumentou muito foi o consumo do etilismo, né? E o consumo também de narguilés. Então, hoje, para os jovens que estão chegando aí, né? São as futuras gerações, quais os cuidados? Acho que mais do que essa preocupação, a gente tem principalmente grandes campanhas que a gente tem das principais sociedades. O próprio CFM ele fez uma campanha bem forte em 2022, 2023, 2024 talvez tenha sido o auge, que é de cigarros eletrônicos. Né? A gente ainda não tem nenhuma regulamentação de cigarros eletrônicos no país, apesar de ter um alto consumo, uma distribuição e venda aberta, em lugares públicos, inclusive. E, inclusive, chefes de Estado que fazem uso publicamente, sendo que é proibido, então a gente tem uma discrepância até da questão ética e moral da coisa, mas a grande relação é que se tornou um facilitador desse tipo de consumo. Se entendeu, depois de muito se bater, que cigarro faz mal, então eu vou utilizar o narguilé, que eu posso fazer um trabalho numa bolha, num grupo, é uma questão muito mais social, só que ele fica pouco prático de eu levar para outros lugares. Então, se eu tenho isso daqui no meu bolso, facilita bastante. Eu não tenho mais um gosto de cigarro na boca porque ele consegue ser flavorizado. Então, isso se torna muito prático, muito gostoso para quem faz o consumo e pouco se vê o efeito danoso, porque eu não estou queimando meu lábio, eu não estou ficando com mau hálito, eu não estou ficando com um cheiro ruim na minha mão, na minha roupa. Então, está tudo ok quanto a isso. E a gente já tem, além de lesões pulmonares relacionadas ao cigarro eletrônico, desde talvez do primeiro ano que isso se instituiu como consumo populacional de uma forma mais aberta, câncer em cabeça e pescoço relacionado ao cigarro eletrônico. Eu tenho um paciente meu daqui, um jovem de 31, 32, ele fez 32 anos agora, mas a gente fez o tratamento dele quando ele tinha 31 anos, com um câncer de orofaringe relacionado ele nunca fumou cigarro, é um paciente que ele não bebe, só que ele faz uso de cigarro eletrônico e ele já desenvolveu um câncer nessa região. Foi feita pesquisa se era HPV positivo ou não, HPV negativo. Então, o único fator de risco que ele tem é relacionado ao cigarro eletrônico. E isso, estatisticamente, a gente vê ao redor do mundo países que já têm uma regulamentação, mais uso cada vez mais precoce desse tipo de hábito. Então, isso daqui é uma das coisas que eu até coloquei no começo, que as nossas formas terapêuticas, diagnósticas, a ciência por trás das terapias adjuvantes, tumores resistentes, eles avançam, mas em contrapartida os nossos erros sociais, eles também avançam. Né? Então é um contraponto, que o que vai me defender está avançando, mas o que vai me prejudicar também está avançando,
e a maioria da população está tapando os olhos quanto ao malefício que eu estou fazendo para mim mesmo. É como se eu estivesse avançando para o uso de antibiótico para um quadro infeccioso, mas eu estou fazendo um uso indiscriminado de profilática sem a necessidade da profilaxia ou terapêutica não guiado pela parte clínica, que é o que a gente tem já há décadas. Né? Um dos grandes problemas que quem trabalha com TI, CCIH, é justamente a questão da resistência bacteriana, né? As superbactérias em hospitais, que às vezes ficam fechados durante um período para tentar exterminar isso, e a gente já tem no conhecimento popular esse termo de superbactéria, por que isso daqui acontece. Mesmo assim, a gente ainda consome de forma desenfreada e sem critérios antibiótico. Isso daqui é a mesma coisa que a gente está fazendo, só que não com agente externo, bacteriano, viral, fúngico, e sim com nossos vícios da parte social. Isso em câncer de pulmão já tem algumas estatísticas saindo, viu, Val? Assim, não tem nada muito claro, mas já se sabe que ocorrem danos inflamatórios, muitas vezes que levam o paciente à intubação, UTI, ventilação mecânica. Porque você imagina, esses cigarros eletrônicos, eles têm um atrativo, primeiro, que é mais cool, tá na moda. Segundo, é mais fácil de carregar. Terceiro, não tem tanto estigma como o cigarro convencional. Quarto, são flavorizados, o que é uma grande cilada para a juventude. Só que ele traz por trás grandes danos que a gente ainda, infelizmente, vai colher esses frutos. Você imagina uma substância que passa por um circuito que libera uma substância em altíssima temperatura e junto com essa fumaça vai não só os elementos contidos no cigarro, viciantes, mas também eles levam todo aquele metal pesado do circuito. Então os pacientes estão ingerindo ou inalando, porque vai para o esôfago também. Então vai cádmio, vai níquel, você imagina, vai ferro, tudo fazendo parte do componente. Isso vai se depositar na intimidade do alvéolo, na intimidade do esôfago, na intimidade do estômago, vai ser reabsorvido, vai parar na bexiga. Câncer de bexiga tem uma relação direta com o tabagismo também. Então, não nos esqueçamos disso. O câncer de bexiga é igual a tabagismo. Igual. É o mesmo fator de risco para os tumores de cabeça e pescoço. E são tumores extremamente agressivos. E mortais. Eu acabei não trazendo aqui não dando tanto realce, mas deixa eu ver se dá para, não dá. Mas a proporção de casos de tireoide para mortes é discrepante, né, Arthur? Então a gente viu ali pela SEER americana quase 60 mil, 70 mil casos diagnosticados anualmente e mil mortes. Mas câncer de bexiga é quase uma morte para um diagnóstico. Pâncreas é quase a mesma coisa. Esôfago é quase a mesma coisa. Fígado é quase a mesma coisa. Está ali pareado. Diagnóstico e mortalidade. Ou seja, avançamos pouco em termos de incrementos terapêuticos eficazes, né? Então, aqui, a gente tem que batalhar para aumentar a conscientização, que a Philips e por aí as companhias produtoras desses cigarros eletrônicos são extremamente eficientes, extremamente. Você vê propaganda em jornal, você vê noticiários maquiados, você vê propagandas lindíssimas, né? Fizeram uma apreensão numa festa americana ano passado, uma festa universitária. O que eles aprenderam dava para preencher uma mesa que ia daqui até ali, de variedades de cigarro eletrônico, maiores, menores, sabor isso, sabor aquilo, sabe, formatos diferentes. Era uma mesa gigantesca, junto com armas, junto com um monte de coisa. Então, faz parte. Fora que você consegue fazer em casa. Antes mesmo da pandemia, você tinha pessoas que faziam isso. Você precisava comprar etilenglicol, você precisava comprar a cápsula, você precisava comprar o flavorizante e acabou. É isso que você precisa. Você já podia comprar isso daqui pela internet. Então, as primeiras vendas elas foram feitas de cigarros eletrônicos caseiros. Então, você consegue imaginar o que estava sendo consumido. A questão da regulamentação ela tenta frear um pouco o uso de algumas substâncias metais pesados que podem gerar outros tipos de dano, não somente da parte de câncer, mas de processos inflamatórios intersticiais pulmonares, como o Marcos falou.
Mas mesmo assim a gente tem os fatores que vão ser relacionados diretamente à carcinogênese e aqueles indiretos inflamatórios que eu tinha falado inicialmente vão gerar esse mesmo efeito cumulativo do cigarro e da inflamação, da nicotina, perdão, e da inflamação para desenvolvimento de câncer. Isso a gente está falando sobre estudos a curto prazo. A gente não tem uma ideia do que vai ser a médio e longo prazo. Só o tempo vai dizer para a gente, mas se a gente já tem um efeito danoso a curto prazo, a gente já consegue imaginar que não vai ser nada benéfico a longo prazo. Cai no processo da inflamação crônica que a gente conversou. Gente, a Bárbara já sinalizou que a gente precisa encerrar. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido produtivo. E a gente se fala mais aí. Obrigado, Arthur, pessoalmente. E até a próxima. Em agosto, vamos fazer um de pulmão, tá, gente? Fiquem atentos aí aos alertas.